Olá, pessoal! Hoje a gente começa efetivamente o conteúdo da nossa disciplina de interação humano-computador, também conhecida por IHC ou HCI, Human Computer Interaction. É uma disciplina que eu pessoalmente gosto bastante. Para a turma anterior eu falei que essa disciplina é a que a gente desenvolve a nossa arte, né? Que a gente aprende a fazer miçanga para vender na praia. Bem, não exatamente isso, mas vocês vão ver que a gente explora alguns aspectos que a gente não está acostumado a explorar nas outras disciplinas. Então, essa é apenas uma aula introdutória, vou dar um histórico de HC, explicar o que é e alguns exemplos de sucesso e fracasso de produtos que consideraram ou não a interação do usuário para propor a solução final. Então vamos lá. O que é IHC? Bem, como o nome indica, né, interação humano-computador, é uma área que estuda o design, assim como a interação, a utilização de sistemas computacionais ou dispositivos computacionais de forma geral por humanos, né? Que aqui na disciplina a gente utiliza o nome usuário, né? Usuários de computador. Então, o que a gente vai estudar para aprender a projetar sistemas que provém uma boa utilização? A gente vai ver aí que tem o termo usabilidade, né? Então, vamos dizer uma boa usabilidade para o usuário final. E a gente fala que IHC é uma área multidisciplinar, porque além da parte óbvia, né, de computação, porque a gente está desenvolvendo uma interface para um sistema computacional ou até um dispositivo computacional, a gente tem a parte que temos que entender o usuário, né? Por que a interação foi bem sucedida, por que ele ficou satisfeito ou por que ele ficou frustrado. Então aí entra muito de psicologia, sociologia. Né? A gente tem que entender o indivíduo como uma pessoa única, ou a gente tem que entender o indivíduo em sociedade também, que são vários aspectos que influenciam a nossa interação com o sistema, né? Claro que a gente, aqui da sociedade brasileira, nós estamos acostumados a usar smartphone todo dia, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, então a gente vai ter uma interação muito diferente de um pessoal que vive mais isolado, até pode ter um acesso ao smartphone, mas às vezes não tem internet, então ele usa o smartphone para ações bem específicas, não faz parte da cultura deles, né? Então são várias coisas que a gente pode explorar. E artes, a gente usar conceitos observados nas artes, então aí questões de design, desde o ponto que a pessoa olha em primeiro lugar até quais cores, né, elas afetam e como elas afetam o usuário de forma diferente. E no contexto de IHC, tem esses termos que a gente vai utilizar bastante, né? Interação, interface, usabilidade e experiência do usuário. Eu perguntaria o que vocês pensam que cada um deles significa, né? Com a interação, a gente pensa em um processo de comunicação entre um humano, um usuário, e um sistema computacional. Então, a gente tem aí um humano interagindo com o sistema. E essa comunicação é feita por meio de uma interface. Então, a interface é aquela que vai possibilitar essa interação entre o humano e o computador. Já a usabilidade, a gente tem várias definições, mas em resumo, a usabilidade está relacionada à facilidade de aprendizado e de uso da interface, assim como a satisfação do usuário em decorrência desse uso, né? Então, se a nossa interface foi fácil de aprender, fácil de utilizar e se o usuário ficou satisfeito no final. Por fim, a experiência do usuário é quando a gente combina a usabilidade com sentimentos e emoções. Então, basicamente, se essa pessoa se sentiu animada, se ela achou bonito,
se causou algum sentimento ruim, né? A experiência do usuário é também muito utilizada às vezes no sistema de saúde, ou seja, estimulou o usuário a fazer mais exercícios, se deixou ele frustrado. Enfim, a gente incorpora aí vários sentimentos que a pessoa pode sentir durante a interação com o sistema computacional. Acessibilidade e ergonomia. Bem, acessibilidade vocês já devem ter ouvido falar, até em prédios, em locais, né, que é deixar aquele lugar acessível para pessoas que têm algum tipo, né, de deficiência, tem alguma dificuldade. Então a gente fala que está relacionado a remover barreiras que são empecilhos para alguns tipos de usuários que têm algum tipo de dificuldade, algum tipo de deficiência, né? Para eles serem capazes de utilizar aquele sistema como qualquer outro usuário, né? De forma eficiente. Então, não necessariamente vai usar igual outro usuário, mas o mais eficiente possível, talvez tão eficiente quanto o outro usuário, né? Pensando, por exemplo, em um usuário cego, ele não vai conseguir enxergar uma página web, claro, mas ele consegue por meio das minha Google Assistente conversando no meio da aula, mas não é uma boa interface. Bem, então o usuário cego ele não vai conseguir visualizar a página web para navegar. No entanto, ele vai conseguir navegar por meio das teclas Tab. Então, ele vai conseguir fazer uma navegação, às vezes não tão eficiente, né? Vai depender da forma que a gente estruturou o site. E ergonomia, a gente fala que está relacionado ao design de locais de trabalho, né? E dentro de HC a gente vai aferir e ela tanto pela qualidade da usabilidade quanto pela acessibilidade. Então, essas duas áreas, elas incluem a ergonomia de modo geral. Então, às vezes, a gente fala de ergonomia, a gente pensa na altura da cadeira do local de trabalho, se aquilo está causando alguma dor para o usuário, se o mouse está na posição certa, né? Mas, quando a gente está pensando em interface computacional, a gente pensa em quantidade de clique, né? Se aquilo está sendo frustrante, o quanto o usuário está se esforçando fisicamente. Então, isso a usabilidade inclui na avaliação. Essa é uma figura que eu acho bem legal, porque ela relaciona o humano, né, partes do corpo humano, com o hardware e o software. Então, nós, como humanos, o que a gente utiliza para interagir com um sistema computacional? Bem, o cérebro, né? Claro, a gente tem que pensar, a gente tem que planejar como que a gente vai agir durante a interação. E aí a gente tem os nossos sensores e atuadores. Por sensores, a gente quer dizer aqueles que conseguem notar, receber algum tipo de informação. Então, a gente tem os olhos, né? A gente consegue visualizar as informações, claro. A gente consegue ouvir, né? A gente consegue sentir. Por exemplo, aqui a gente tem, vou pegar meu laser, um monitor que eu consigo visualizar, eu tenho o speaker que eu consigo ouvir, né? Eu poderia ter fones de ouvido também. Aquele exemplo de que eu posso ter speakers até 3D, explorar essa questão de posição do som. Eu tenho os controles, né? De videogame que eu posso dar da vibração. Então, consigo dar um feedback ao usuário por meio desses sensores. E tem os atuadores, que são aqueles que eu consigo interagir com o sistema, então enviar dados para o sistema. Né? Então, sensores eu recebo, os atuadores eu envio informações. Então, a gente tem nossas mãos, nossa voz para atuar, que são os dois mais comuns, né? A gente tecla utilizando o teclado, a gente utiliza o mouse, os joysticks, os controles de videogames para interagir. No nosso smartphone a gente utiliza a tela touch, a gente utiliza o microfone desses dispositivos para enviar comandos de voz, assim como a minha Google Assistente falou agora há pouco, porque ela provavelmente interpretou errado alguma fala minha, achou que era algum comando.
isso vai como entrada, né, para o hardware, que vai transformar em comandos que o software consegue entender. Né? Isso vai ser transformado em linguagem de máquina, claro. A gente vai processar esses comandos, né? Basicamente, a gente diz que nosso algoritmo ele recebe dados, processa e devolve alguma coisa, em resumo. Então, o que ele devolve em todos os sensores. Claro que aqui é uma versão resumida, a gente pode ter também, tem um pessoal que trabalha com olfato, a gente já consegue produzir cheiros artificiais por sistemas computacionais, a gente também consegue interagir com os olhos, tem vários sistemas que capturam o movimento dos olhos, o piscar dos olhos para digitar, as pessoas que têm algum problema não conseguem movimentar as mãos, né, por exemplo, poderia até interagir com os pés, alguém que tem algum problema ou até mesmo não tem os membros superiores para interagir. Bem, agora eu vou falar de alguns marcos históricos da evolução da computação, que eu acredito que vocês tenham visto essa timeline em algumas das disciplinas, mas essa aqui vai ser focada na forma de interação com os computadores. Bem, 1942. Gosto de começar nesse ano, até porque a gente tem um bom exemplo, que é o filme O Jogo da Imitação. Eu adoro falar desse filme. É um filme que mostra um pouco da história de Alan Turing. Bem, o que a gente tinha? Contexto: Segunda Guerra Mundial, a Alemanha utiliza uma máquina que ajuda a codificar mensagens, essas máquinas Enigma. Então, essas mensagens que eles trocavam entre eles eram criptografadas e muito difíceis de quebrar. Muito. E além de elas serem muito difíceis de quebrar, elas eram mudadas diariamente. Então, poderiam até conseguir quebrar um dia, mas aí já era noite e era tarde demais, porque no dia seguinte o código mudava inteiro e já era. Então, bem, o que a gente tem na história? Que Alan Turing e um colega dele, Harold King, eles criaram uma máquina eletromecânica, que é vamos dizer que é um início aí da computação, que era utilizada para quebrar o código da Enigma. E para programar essa máquina, chamava Bombi, eles utilizavam, eles tinham esses tambores, né, esses círculos que eles utilizavam para programar a máquina. E a entrada dela era a mensagem codificada, a saída era a mensagem descodificada. Bem, já em 44, a Universidade de Harvard, eles criaram uma máquina enorme, que é para ver a reprodução dela, chamada Mark I. Foi um computador eletromecânico, né, e foi feito com base no trabalho de Babbage, um matemático. E o Mark I era capaz de multiplicar dois números de 10 dígitos em 3 segundos. 3 segundos, gente. Imagina. Hoje a gente faz isso em milésimos de segundos, mas para a época era demais. E como que as pessoas interagiam com essas máquinas? Por meio dessas fitas perfuradas. Isso aqui é a nossa programação. Imagina, né? Tem que fazer esses furinhos para inserir o programa na máquina. Meio chato. Coloquei em 46 o ENIAC, foi um marco por ser o primeiro grande mesmo, né, aquele gigantesco, computador digital eletrônico. Então, antes disso, os computadores eram eletromecânicos. A partir de 46, hoje a gente teve o primeiro computador digital eletrônico. Ele tinha 18 mil válvulas, era capaz de fazer 500 multiplicações por segundo. E era ridículo como essas válvulas queimaram, elas ficavam extremamente quentes, né? E como eram 18 mil, era muito comum elas quebrarem, então ficava bastante caro para manter uma máquina dessa, tanto para consertar as válvulas como para refrigerar, e para isso tinha energia elétrica também, né? Para aguentar a execução, ligar uma máquina dessa.
Aqui é uma reprodução como as pessoas programavam, né? Tem as mulheres programando e parece um trabalho de telefonista, né? Então elas tinham que ligar os fiozinhos nos pontos certos. Então é mais chato ainda que o cartão perfurado. Em 48, a máquina Manchester Small Scale Experimental Machine. Small Scale porque já era bem menor do que as outras que a gente viu anteriormente, né? Por isso era chamada de Baby. E o que tem diferente nesse computador é que é o primeiro a utilizar a arquitetura de Von Neumann. Quem não lembra, a arquitetura de Von Neumann é aquela que permitia armazenar o programa de computador. Ou seja, antes a gente não conseguia, a gente tinha que inserir a fita toda vez que a gente quisesse executar um programa, ou tinha que rodar as válvulas toda vez que a gente quisesse executar aquele programa. Mudei a posição das válvulas, perdi o meu programa, pois ele não era armazenado, né? Não tinha questão de armazenamento. Então essa máquina permitiu armazenar os programas, já melhorou bastante o trabalho dos programadores, e a programação passou a ser por botões e alavancas. Então, os modos de entradas mais comuns dos computadores nessa época aí eram os cartões perfurados. Eu mostrei lá uma fita perfurada, mas passou a ser mais como um cartão perfurado, até porque a fita rasgava muito fácil, né? Imagina fazer um super programa lá para ver o caminho que a nave espacial precisa fazer e perder. Então era melhor fazer um material mais seguro, confiável. E as fitas magnéticas foram usadas por muito tempo, inclusive para guardar dados. Naquela época, utilizadas para gravar programas. Bem, já entre 51 e 56, o pessoal do MIT desenvolveu e começou a utilizar teclados para inserir os dados. Já inovou bastante, né? Conseguir digitar as entradas do computador. Em 55 a gente teve uma grande revolução aí na eletrônica. Os computadores passaram a ter transistores. Então antes a gente tinha válvula, que é esse dispositivo que parece a lâmpada, né? Que eu comentei, inclusive, esquenta muito, gasta muita energia e queima bastante. Passou até o transistor, absurdamente menor, né? Eu coloquei no mesmo tamanho aqui, mas transistor vocês já imaginam o tamanho, muito menor. A invenção foi em 47, né? Mas até ser adotado nos computadores levou um tempo. E, claro, depois que os computadores começaram a adotar os transistores ficaram muito menores. Isso impulsionou o surgimento de vários computadores científicos e comerciais. Então, mais universidades passaram a ter computadores, assim como grandes empresas que precisavam de computadores para realizar cálculos passaram a ter computadores também. Já em 59, teve a invenção do circuito integrado, que nada mais é que um pequeno dispositivo que tem centenas ou milhares de transistores, né? Então, a gente tem um pequeno exemplo. E isso impulsionou a terceira geração de computadores, começou aí por volta de 64, 70, que foi construída com circuitos integrados e, consequentemente, eram muito mais compactos, muito mais baratos e muito mais rápidos, muito mais eficientes que os anteriores. A gente falou bastante de entrada e a saída, né? Como que era feita a saída? Bem, eu tinha que imprimir a saída, literalmente, né? Por isso que a gente usa o print até hoje. Mas em 59 foi criado o primeiro aí, monitor, entre aspas, né? Esse Video Display Unit, para mostrar os resultados, para ter um output do computador. Claro que foi o primeiro, não quer dizer que os outros adotaram assim rapidamente. Ainda levou um tempo para essa tecnologia ser aprimorada e se tornar comum.
a gente sabe que não demorou tanto assim. Em 64, Douglas Engelbart desenvolveu um mouse. Então tá aqui uma reprodução de como que era o mouse que ele desenvolveu, né? E ele, na verdade, desenvolveu porque ele queria demonstrar um conceito. E acho que foi mais um hobby. Acho que eu vou desenvolver isso para ajudar na minha tarefa. Inclusive tem um vídeo aqui do que ele fez, o experimento que ele fez. Ele fez uma espécie de videoaula mesmo. Vamos dizer que foi o primeiro EAD. Depois assistam esse vídeo, bastante legal. Bem, eu comentei até que não demorou muito para os monitores serem adotados, porque se a gente for pensar, em 76, Steve Jobs e o Steve Wozniak criaram a Apple. Em 77, eles já estavam lançando o primeiro computador pessoal. Por pessoal, quer dizer que é aquele computador que não estava só mais em universidades e empresas, eles estavam na casa das pessoas. E ele já era chamado Apple II. Então dá pra gente ver que ele tem um tecladinho, ele tem um monitor para saída e entradas aqui para colocar disquetes. Espero que vocês ainda saibam o que é um disquete. Não tem um mouse ainda, né? Mas isso veio um pouco de tempo depois. A concorrente aí da IBM em 81 lançou o IBM PC. E só que ele não tinha um sistema operacional. Eles lançaram o computador e não tinha um sistema para operar. Foi aí que o Bill Gates encontrou a oportunidade. Ele ficou sabendo desse DOS, que é um sistema operacional que um cara qualquer desenvolveu. Eu digo um cara qualquer porque realmente ele não ficou famoso, eu nem lembro o nome dele. Mas o Bill Gates foi muito esperto e foi lá e comprou o DOS dele por $50 mil e vendeu para a IBM, né? Microsoft DOS. Deu não, na verdade fez um acordo para eles utilizarem o sistema operacional dele. E a gente já sabe aonde foi a história, né? Qual foi o resultado disso. E se o cara qualquer que desenvolveu o DOS ficou triste, ele disse que não, porque ele disse que ele não teria essa iniciativa de vender o DOS, né, de fazer esse acordo com a IBM. Então, pelo menos ele ganhou $50 mil, porque ele não teria ganhado nada no final da história. Bem, em 83, a gente sabe que Steve Jobs não parava no ponto e ele visitou bastante a Xerox, né? O nome correto é Xerox. E ele viu umas ideias lá de alguns funcionários que tinham feito uma interface gráfica. Só que o pessoal da Xerox não dava bola para esse trabalho. Então, o que o Steve Jobs fez? Bem, deixa eu copiar, né? E eles começaram a trabalhar em um computador chamado Apple Lisa, inclusive baseado no nome da filha, né, do Steve Jobs, que chamava Lisa, mas ele disse que não é filha dele, apesar de até o computador ser baseado no nome da filha dele. Enfim, ele foi o primeiro computador com interface gráfica e mouse, né? Então, antes disso, a interface não era gráfica, vocês sabem como que é o prompt de comando, naquele estilo, né? A gente tinha que digitar os comandos. Isso era difícil, né? Que exigia que a pessoa soubesse algum dos comandos para conseguir interagir. Nessa época também foi lançado o Microsoft Word. A Microsoft começou a montar a suíte dele, que hoje se tornou o Office, e é o que dá mais dinheiro para ela até hoje. Bem, não sei, tem uns games também. 84 teve o lançamento do Macintosh. Dentro da Apple tinha surgido conflitos, né, com o Steve Jobs, que ele abusava de alguns funcionários que trabalhavam no Lisa. Aí ele criou concomitantemente o projeto do Macintosh para competir com o do Lisa. No final, ele acabou focando mais no Macintosh. E vamos dizer que ele foi o primeiro PC com interface gráfica e mouse de alcance em massa. Então,
Lisa não teve o mesmo alcance do Macintosh. O Macintosh teve muito mais sucesso, inclusive pelo fato de Steve Jobs ter abandonado o Lisa no meio do caminho e focado mais no projeto da equipe do Macintosh. Isso aqui é uma prévia de como era a interface gráfica deles, até que era bonitinho. Em 85, Microsoft não ficou atrás, também lançou a interface gráfica deles, nesse caso Windows 1.0. E em 90, Microsoft lançou o Windows 3.0, né? Por que eu coloquei esse em particular? Porque foi um sistema operacional que fez muito sucesso. E a gente sabe que os computadores da Apple sempre foram muito caros, computadores da arquitetura da IBM, né, que é o PC, eram mais baratos, inclusive porque vários replicaram essa mesma arquitetura e utilizavam o sistema, o DOS e posteriormente o Windows. Então, esse foi um sistema que alcançou muitas pessoas e ele já veio com a suíte aí completa do Microsoft Office. Claro, não tão completa, tinha o Writer, né, o Word, o Excel, principalmente, e o PowerPoint. Bem, aqui só para a gente ter uma ideia de como foi o crescimento dos computadores, smartphones e tablets, né? A gente viu que até 90, poucas pessoas tinham, provavelmente aqui muita gente de empresas, pessoal focado, e de repente começa a subir nos anos 90. Isso também vem com a questão da internet, né? Várias pessoas começaram a se interessar a ter dispositivos pessoais. Mas, com a chegada dos smartphones, a gente vê que o crescimento foi muito mais rápido, inclusive muito maior, superior aos computadores. Então, porque mais pessoas passam a ter smartphones, tem também o fato de serem dispositivos pessoais, a gente não tem só um smartphone em casa. Cada pessoa tem o seu, diferente do computador, que muitas vezes tem apenas um em casa. Também porque as pessoas trocam mais de smartphones. E aqui a gente tem o gráfico de vendas de computadores pessoais entre 87 e 92. A gente vê aqui que o Macintosh da Apple fez muito sucesso. Porém, desde aquela época já era um computador mais elitista, então as vendas eram menores. Quanto ao IBM, mais clones, eu coloco aqui clones que foram computadores que copiaram a arquitetura do IBM, que a gente tem até hoje, venderam muito mais. Né? E esse gráfico continua similar até hoje. No entanto, a gente não tem mais essas arquiteturas da Amiga e da Atari. 93, 2011, continua aqui, IBM, PC e Macintosh, sumiram as outras, né? Para perceber. Elas continuaram estáveis, não teve muita diferença. Agora eu vou discutir com vocês exemplos bons e ruins de interfaces. E por interfaces a gente pode pensar desde interfaces gráficas para os sistemas, como essas interfaces físicas, né? Aqui a gente tem controles. Controle é uma interface, é um meio da gente interagir com, no exemplo aqui, televisões, videocassetes, DVDs, né? Outros dispositivos, até o ar-condicionado a gente interage com controles. Bem, daqui o que vocês acham desses controles? Eu considero a maioria deles um desastre. Tem muitos botões, né? Inclusive, até esse da Pioneer, que é para DVD, eu não sei para que tantos números, se é um controle de um aparelho de DVD. Não sei. Se a gente olhar aqui, tem um menorzinho que é da Sony, inclusive muitos anos atrás, acho que minha avó tinha uma TV dessa. E era muito fácil de utilizar esse controle. Basicamente a gente tem uns números aqui, tem o volume, o canal, vai ter um botão de dormir, de mutar, bastante simples, tem bem menos botões que os outros
e é tão eficiente, na verdade, até mais eficiente que os outros. Então, dá para ver que a Sony teve um cuidado maior para pensar nesse controle remoto. Como será que ela fez isso? Continuando aqui com controles, eu coloquei um exemplo aqui que eu gosto demais. Esse é um exemplo de design bem feito que considerou a interação com o usuário. Tem pouquíssimos botões. É um controle de uma TV LG. E como que eles conseguem, né, fazer com que todas as outras funções sejam executadas por esse controle, mesmo com tão poucos botões? Bem, esse controle aqui ele é sensível ao movimento. Então a gente consegue apontar na tela da TV e selecionar as coisas. Esse é o grande diferencial. Apertando essa roldana aqui, parecida com a do mouse, a gente tem o botão Home que mostra os aplicativos, no caso é uma Smart TV, então mostra os aplicativos e as entradas de canais, seja canais de TV, canais a cabo, canais que vão exibir a HDMI, botão de volume, botão de canal, botão que ativa o 3D, botão de mute, comando por voz. Então, uma outra forma de interação. Interação por movimento, clicar o botão e por comando de voz. Então, trabalharam outras formas de interação e deixaram o controle com um visual muito mais simples e intuitivo, né? A gente sabe que apontar e clicar é algo simples de fazer. Tem uma desvantagem, acessibilidade, que a pessoa nem sempre vai conseguir apontar. No entanto, o botão de comando por voz tenta cobrir essa, vamos dizer assim, falha, né, desse dispositivo. Eu gosto desse exemplo do PlayStation 4, porque eu acho que ele é a prova que a Sony não pega o videogame dela, né, o console dela, e testa com os usuários finais. Do tipo, liga esse videogame, desliga esse videogame, coloca esse jogo no videogame. Por quê? Bem, primeiro que muita gente quando comprou esse videogame teve a mesma dúvida, que é como que eu ligo? Né? Quem já viu esse videogame já está acostumado, mas quem não viu, fica pensando, cadê o botão de liga e desliga, gente? E depois que coloca o jogo, como que eu tiro o jogo, né? Cadê o botão ejetar? Também, os botões são esses dois aqui, que eles colocaram, inclusive, junto com a faixa que faz parte do design do videogame. Então, ele, à primeira vista, é difícil de encontrar visualmente, né? E depois tem outro problema. Um belo dia, eu cheguei em casa, a história é real, e eu tinha um jogo do Spider-Man no meio da minha sala, jogado assim no tapete. O que aconteceu? Meu gato subiu em cima do videogame e tocou aqui no botão de eject, que é esse de baixo. O videogame cuspiu o jogo. E outra coisa que acontece até hoje é várias vezes eles sobem e ligam o videogame. Então pensaram muito nesse detalhe. Com certeza não testaram com um usuário final antes de lançar o produto. Essa aqui já é a versão Slim, que não tem mais esse problema. A gente tem os botões aqui bem clássicos, né? Se a gente for pensar o Power e do lado o Eject. Eles são discretos, mas se a gente vê de perto o videogame, tá bem óbvio onde é onde ficam os botões. Bem, esse controle, não sei o que a pessoa tinha na cabeça, não me lembro nem o nome desse videogame, mas não sei se faz sentido os números aqui. Supondo que faça sentido os números, ergonomia zero, né, gente? Como que a gente segura isso aqui?
E tipo, eu tenho 3 botões, por que um do lado do outro? Por que não aproveitar melhor o espaço? Que tem bastante espaço, inclusive, né? Então, péssimo exemplo que com certeza não colocaram uma criança para segurar esse controle, porque não cabe na mão de uma criança, por exemplo. Esse aqui também eu falo que é o aprendendo com os erros, né? Esse controle virou meme na internet do Xbox, primeiro controle de Xbox. Além dele ser um trambolho, né? Eu devia ter colocado a imagem de alguém segurando, daria para ter uma noção do tamanho do controle. Então, além dele ser um tamanho, né, não ter ergonomia, ele tem 2 botões aqui em cima, vocês podem ver, eles são péssimos para utilizar. Quem tem mãos menores, né, nem sempre conseguia alcançar, e mesmo quem conseguia alcançar, não conseguia lembrar também desses botões sempre, né? Precisava ter um bom acostumar com o controle. Então a ideia é que você acostume, que seja mais intuitivo. Então depois eles fizeram o quê? Este controle, bem melhor, né, gente? É um controle, inclusive, muito elogiado por diversos aspectos. De ergonomia, ele é muito clean, entre aspas, muito limpo, não tem um acúmulo de botões que nem tinha o anterior. As posições dos botões aqui, né, também são mais organizados. Eles têm também codificação por cor, uma ajuda, né, para o usuário identificar a função de cada botão, além da letra tem a cor. Enfim, aprenderam, né, com os erros, mas poderiam ter percebido isso antes, se tivessem entendido o público final, se tivessem testado com o público final e se tivessem até usado aspectos óbvios, né, como pensar na ergonomia, pensar no uso de cores, né, pensar até mesmo na sensibilidade, né, dos analógicos, são coisas que poderiam ser melhoradas desde o princípio. Aprendendo com os erros novamente, gosto de colocar inclusive exemplo de fracasso e sucesso. E para quem nunca assistiu, recomendo ver a propaganda dos 2 videogames. Bem, o Wii U, para quem não sabe, né, esse videogame que está aqui, da Nintendo, ele vinha com esse controle que é enorme e é tipo um tablet com esses comandos. E ele é ligado também na TV. E a ideia é que você pudesse jogar na TV e no videogame. Mas um detalhe, se você está jogando na TV, por que você quer segurar um trambolho desse, um videogame desse tamanho? Aí argumentava que era para você ter informações aqui também na tela, mas ninguém fica olhando para as 2 coisas ao mesmo tempo, é muita informação. Então, pensaram em algo inovador, no entanto, né, consideraram o usuário, a usabilidade? Parece que não. As vendas também indicam que não. Aí eles consertaram, lançaram o Nintendo Switch. E se vocês verem a propaganda, enquanto ele ainda, né, é grande, ele desmonta. Então, se você quiser jogar na TV, você não precisa segurar esse tablet enorme. Você utiliza apenas essas partes laterais do controle, que inclusive possuem encaixe e viram um controle de videogame normal. Então, inventaram soluções muito criativas para os vários problemas do design anterior. Porém, imagino que perderam bastante dinheiro nisso, né? Ah, esse exemplo é ótimo, porque todo mundo, quase todo mundo conhece. Quem não conhece é porque alguém que conhece falou assim, não instala o quê? O Windows 8. Tipo, não faz isso, cara, porque é horrível. Porque, gente, eu não conheço ninguém que gostou do Windows 8. Não sei vocês, mas olha isso. A gente tinha uma interface
de sucesso com o Windows 7. Aí eles fazem isso pra quê, meu Deus? Pra quê? A gente só pensa nisso. E o pra quê era porque eles queriam utilizar a mesma interface nos smartphones. Ok, mas da onde que tiraram que isso seria uma boa ideia? Ninguém quer abrir um computador desktop e ter isso. Eu acho que pensaram que os computadores desktop e notebooks iam passar a ser todos touch, né? Que o que não aconteceu e que parece que dificilmente vai acontecer, porque as pessoas perceberam que não é ergonômico ficar apontando para a tela do notebook. As pessoas interagem muito mais rápido com o mouse ou com o trackpad. Enfim, as pessoas odiaram isso aqui. E o fato deles lançarem mostra que não consideraram a opinião do usuário final. O usuário final, tudo bem, ele não queria uma coisa diferente, talvez ele não queria uma coisa diferente porque ele não conhece, né? Então, a gente precisava mostrar isso. Mas a questão que ele não queria uma coisa diferente porque o que tinha era eficiente e o que está sendo proposto não é eficiente. E acho que alguns testes rápidos, uma semana que eles testassem com diversos usuários de Windows, o que não é uma pessoa um usuário difícil de encontrar, né, gente? Tanta gente que utiliza o Windows, eles teriam percebido que as pessoas não iam gostar disso, que não era eficiente, e que elas ficavam, inclusive, perdidas, do tipo, cadê o menu iniciar, meu pai? Tá aqui, né? Quando a gente conseguia entrar no desktop, não tinha nenhum acesso ao menu iniciar. Tinha esse quadradinho aqui que era o acesso a todas as aplicações, que voltava para aquela tela, né? Então, péssimo, né, gente? E eles consertaram depois, incluindo de novo o botão iniciar, mas até aí muita gente pulou o Windows 8. Eu, por exemplo, pulei, não quis nem utilizar. E para consertar a besteira, né, lançaram o Windows 10, que virou um Windows aí queridinho. Vamos dizer que o 7 já era um queridinho, aí teve o desastre do 8, voltou o 10 para ser considerado um bom Windows. Então sumiu aquela tela de todos os aplicativos que ninguém gosta, voltou o menu iniciar e teve sucesso. E a gente consegue imaginar, perceber que a Microsoft tem muito disso, né? Um sucesso, um fracasso, um sucesso, um fracasso. Parece que eles têm que fracassar no mercado e passar vergonha para perceber que é importante testar antes, não só para identificar erros, né? Que eles passam esse micão também de teste, de lançar um sistema operacional com vários erros, quer dizer, já melhoraram bastante, mas no passado faziam bastante isso. Mas eles lançam um sistema operacional com vários problemas de usabilidade que ninguém gosta. Né? Então, poderiam ter evitado o micão pegando requisitos e testando com usuários finais. Então, espero que com esses exemplos vocês tenham percebido e aí tenha despertado essa visão da importância de IHC, da importância de considerar o que o usuário quer e considerar testar com usuários. Então a gente vai ver técnicas, né? Como que a gente faz para entender as necessidades dos usuários e como que a gente faz para lá no final testar o nosso design com o usuário. E tem também o processo entre isso, né? Que é como que a gente faz para desenvolver o design, projetar essas interfaces. Estou quase finalizando. É só uns outros exemplos ruins aqui de ícones, ilustrações, imagens que as pessoas olham e não vão associar com nada, que é o caso desse aqui, ou podem associar com coisas erradas, tipo, ok, é verde um semáforo, mas o que vai acontecer aqui, certo? Alguns é que vai um armário desse, a gente pensa em arquivo, mas o que vai fazer um ícone de arquivo? Ninguém sabe. Então a gente tem a gente tem técnicas, a gente tem padrões que a gente já utiliza, que auxilia a gente definir na escolha desses ícones, né? Para as nossas escolhas não serem um desastre.
Mas aqui um exemplo péssimo, e a gente está falando de mapeamento por cores, tipo, o que significa esses números em vermelho, número verde, o amarelo, né? Tá faltando alguma informação? É isso? O 4 está ok, mas o que é o 4, gente? É, então, outras coisas que a gente tem que considerar quando a gente vai desenvolver nossos sistemas, questão de mapeamento, o que a gente faz para o usuário compreender o que a gente tem que fazer. E aí, só para fechar, um exemplo bom, né, já que eu dei tantos exemplos ruins, o aplicativo do iFood, que é bem simples de usar, né, gente? A gente abre e já tem sugestões de restaurantes, sugestões de tipos de alimentos que a gente quer procurar. A gente quer comer pizza, a gente quer comer açaí, vai ter lá um conjunto separado. A gente tem um design bem limpo, né? Isso fica bastante óbvio para as pessoas onde elas têm que clicar. Os ícones aqui embaixo, né, são bem intuitivos. Além de serem intuitivos, eles têm legenda, não há um abuso de cores na interface. Então, são várias características aqui que a gente pode observar, que a busca com dica, né? E a gente vai aprender não apenas a identificar, mas a utilizar nas nossas interfaces. E é isso. Espero que vocês fiquem ansiosos para as próximas aulas, que a gente vai aprender tudo com todas essas técnicas. Até mais!